Olá pessoal, então vamos a uma bateria de exercícios resolvidos de análise combinatória. A ideia desses exercícios é tirar um pouco de dúvidas e reforçar os conceitos, muito embora eu acredite que poucos de vocês tenham dúvidas, já que pouquíssimos alunos me procuram para questionar. Mesmo assim, vamos lá, vamos resolver 10 exercícios, dentre eles alguns dos quais vocês me questionaram, tá? Então, nós vamos começar pelo exercício de número 23, que é um exercício basicamente de aplicação de equação, né? Diz ali para calcular no 23, letra A. Eu só vou fazer esse para não ficar repetitivo, né? Quanto vale a soma de arranjo de 6 elementos agrupados 2 a 2, mais arranjo de 4 elementos agrupados 3 a 3, menos arranjo de 5 elementos agrupados 2 a 2, dividido pelo arranjo de 9 elementos agrupados 2 a 2, mais arranjo de 8 elementos agrupados 1 a 1. A gente sabe que a equação do arranjo é arranjo de n elementos agrupados P a P, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então o que eu fiz aqui foi basicamente, né, da metade para cá, aplicar a equação de arranjo. Arranjo de 6, 6 menos 2, 4 agrupados 3 a 3, 4, 3, 4 menos 3, arranjo de 5 agrupados 2 a 2, 5, 5 menos 2 e assim por diante. Aqui eu já tenho a equação praticamente organizada, né? 6 fatorial dividido por 4, 4 fatorial dividido por 1 fatorial, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 9 fatorial dividido por 7 fatorial e 8 fatorial dividido por 7 fatorial. Lembrando que quando a gente quer simplificar essas divisões de fatorial, nós devemos pegar o maior e desenvolvê-lo até que encontremos o menor. Então, 6 fatorial desenvolve até chegar a 4. 4 fatorial, aqui é uma brincadeira, desenvolve até chegar a 1, já que 1 fatorial a gente sabe que vale 1. 5 fatorial desenvolve até chegar ao 3. 9 fatorial desenvolve até chegar ao 7. 8 fatorial desenvolve até chegar no 7. Né? E aqui já estão todas as simplificações que eu acabei de comentar. Realizando as simplificações, nós ficamos com 6 vezes 5, que dá 30, 4 vezes 3 vezes 2, que é 24, 5 vezes 4, que é 20, 9 vezes 8, que é 72, e 8, que é 8. Realizando essas simples operações, 34 sobre 80, simplificando por 2, temos lá 17/40 avos, que é a resposta para este nosso problema. Na sequência, nós temos um problema que é bastante parecido, que é o problema 27b. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos uma equação para resolver, né? Eu desejo que o arranjo de n-1 elementos agrupados de 2 em 2 seja igual a 30. Eu quero descobrir qual o valor de n. Então, o que eu vou fazer aqui do lado esquerdo da igualdade? Vou aplicar a equação do arranjo. Então, n-1 fatorial dividido por n-1 menos 2 fatorial tem que ser igual a 30. Agora, ali no denominador, n-1 menos 2, eu posso escrever como n menos 3 fatorial. E aí, usando a mesma ideia do exercício anterior, eu tenho que pegar o maior e desenvolver até que eu encontre o menor. Quem é maior dos dois? n-1 ou n-3? Né? Basta que a gente imagine n sendo qualquer valor. N igual a 5. 5 menos 1 dá 4 e 5 menos 3 dá 2. Então, n-1 é maior que n-3. Então, eu vou desenvolver n-1 até encontrar o n-3. Então, fica assim, n-1 vezes n-1 menos 1, que é n-2, vezes n-1 menos 2, que é n menos 3. E aí eu já posso simplificar o meu fatorial. E a minha equação fica simplesmente n menos 1 vezes n menos 2 igual a 30.
E aí nós vamos chegar numa equaçãozinha do segundo grau. N ao quadrado menos 3n mais 2 é igual a 30, igualando a zero, n menos 2, n ao quadrado, desculpa, menos 3n menos 28 igual a zero, e aí nós temos duas possibilidades de raízes para esta equação. Ou n vale 7, ou n vale menos 4. Como eu não consigo, fazer o arranjo de menos 5 elementos agrupados 2 a 2, a resposta que nos cabe é 7. Na verdade, o arranjo de 6 elementos 2 a 2 é que nos dá 30. Tá certo? Belezinha. Vamos para a próxima, então. E a próxima é a questão de número 30. A questão de número 30 diz o seguinte: quantos são os números de 3 algarismos distintos formados com os algarismos do sistema decimal que comecem com... Então vamos lá. Bom, algarismos do sistema decimal. Está aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 símbolos disponíveis para escrever um número. Eu quero escrever um número com 3 algarismos e quero garantir que esse número comece com 1. Então eu vou dizer que esse primeiro cara é fixo. Se vocês lembrarem do vídeo da aula passada, a gente disse assim, quando eu quero ter certeza absoluta que uma pessoa participa de uma comissão, eu tenho que guardar um lugar para ela nessa comissão. Quando eu quero que um número participe, que um algarismo participe de um número, eu tenho que guardar a posição dele também. Então, na verdade, eu quero descobrir de quantas formas diferentes eu consigo encontrar companheiros para esse algarismo 1 para formar os números, certo? Eu tenho 9 símbolos restantes, já que o 1 eu já gastei e diz lá no enunciado que os algarismos devem ser diferentes. Então, nota uma coisa. Eu podia escrever o número 134 usando os algarismos 3 e 4. Isso aqui é só um exemplo, uma brincadeira, e é muito importante que quando a gente está resolvendo problemas de análise combinatória, a gente faça essa tentativa, digamos assim, e posso escrever o número 143. Por que eu escrevi esses dois números? Por que eu propus isso? Porque ambos usam os símbolos 3 e 4. A pergunta é, o número 134 e o número 143 são iguais ou são diferentes? Porque eles utilizam os mesmos símbolos, mas a ordem em que eles aparecem no número é importante. E sempre que eu digo que a ordem dos elementos dentro de um agrupamento é diferente, eu tenho um problema de arranjos simples. O que eu quero fazer? Eu quero agrupar 9 elementos de 2 em 2. Dos 9 símbolos disponíveis, eu quero fazer duplinhas de 2. Então, escrevendo ali, isso é 9 fatorial dividido por 9 menos 2 fatorial, ou simplesmente 9 fatorial dividido por 7 fatorial, ou fazendo a simplificação ainda, 9 vezes 8, que nos dá 72. Agora presta atenção numa coisa. Eu disse muitas vezes para vocês, quando a gente começou a estudar, que a grande maioria dos problemas poderia se resolver usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. E eu deixei em branco ali para pensar isso com vocês. Olha só, se o 1 já está fixo, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher o próximo algarismo para continuar escrevendo esse número? A resposta é 9. Pronto. Escrevendo o segundo algarismo, qualquer um dos disponíveis, como eu não posso repetir, me sobraram 8. E essa é a possibilidade, o total de possibilidades que eu posso escolher o meu terceiro algarismo. 9 vezes 8 nos dá 72, que é a resposta que nós já tínhamos encontrado anteriormente. É a mesma coisa. Tá? Na letra B, eu tenho, então, as pontas fixas. Está dito lá que o começo tem o algarismo 2 e o final tem o algarismo 5. Eu podia ir direto à questão aqui de quantas maneiras diferentes eu posso escolher o número do meio. Só me restaram 8 possibilidades. Para fazer como a gente fez no problema anterior,
eu posso dizer que eu quero fazer agrupamentos usando 8 elementos e agrupá-los de um em um, né? E aí eu vou escrever que 8 fatorial dividido por 8 menos 1 fatorial é 8 fatorial sobre 7 fatorial, que também nos traz a resposta 8, certo? Na sequência, o exercício de número 31, que é bastante parecido, mas vamos dar uma olhada. 5 homens e uma mulher estão em uma sala de espera, onde há um banco de 5 lugares. De quantas maneiras diferentes os homens podem se sentar, nunca deixando em pé a mulher? Então vejam bem, eu quero garantir que nessas 5 poltronas disponíveis, uma esteja ocupada pela mulher. Vamos lembrar, sempre que eu quero que alguma coisa pertença a um grupo, eu reservo um lugar para ela. Então eu não tenho mais 5 lugares disponíveis, eu tenho 4 lugares disponíveis. E nesses 4 lugares eu quero agrupar os 5 homens. Vamos lembrar que sempre que eu trocar 2 dos homens de posição, a ordem que eles estão sentados é diferente. E isso nos traz, então, um agrupamento diferente. Por isso é que a gente vai usar o arranjo de 5 elementos, os 5 homens, agrupados de 4 em 4, que são as 4 cadeiras, poltronas disponíveis. Se a gente fizer esta operação, 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial, nós temos que os homens podem se sentar em ordem de 120 maneiras diferentes. Agora, nós precisamos voltar e colocar a mulher sentada nessas poltronas. E eu fiz um esqueminha aqui embaixo, olha só. Se a mulher se sentar na primeira poltrona, os homens podem se organizar de 120 maneiras diferentes nessas 4 que restaram. Se ela sentar na segunda poltrona, a mesma coisa, os homens têm 120 maneiras para se sentar. Se ela sentar na terceira, a mesma coisa, na quarta, idem, e na quinta também. Ou seja, essas 120 maneiras que eu agrupei os homens devem ser multiplicadas por 5 por conta da mulher poder se mexer, digamos assim, nessas poltronas. Então, o total de possibilidades de nós colocarmos as 6 pessoas, sendo 5 homens e uma mulher, sentados na cadeira, garantindo que a mulher sempre esteja sentada, são 600 maneiras. Vamos lembrar aqui que fazer o arranjo de 6 elementos agrupados 5 a 5 não dá certo, porque nesses agrupamentos de 6 elementos agrupados 5 a 5, eu posso ter algumas possibilidades da mulher estar de pé, tá certo? Então isso aí a gente tem que excluir do nosso problema. Seguindo, na questão de número 33 da página 358. Quantos anagramas da palavra editora começam com a letra A? De novo, um problema de organização de elementos onde se fixa alguém. Então a palavra editora possui 7 letras, mas só 6 delas vão ser bagunçadas na palavra, já que está dito no item A que a letra A tem que ser fixa na primeira posição. O anagrama que eu vou formar, a palavra que eu vou formar, obrigatoriamente tem que começar por A. Então, de novo, eu poderia sem problema nenhum usar o princípio fundamental da contagem. Dizer, se a primeira letra é A, as outras 6 que restaram, qualquer uma pode aparecer na segunda posição. Se eu não quero repetir 5, 4, 3, 2, 1. O que é 6, 5, 4, 3, 2, 1? É 6 fatorial, ou seja, nós temos aqui a permutação de 6 elementos. Né? E a permutação de 6 elementos nos dá como resposta 720 anagramas distintos. Na letra B, eu aumento as restrições. Agora eu quero que o anagrama comece com A e termine com a letra E. De novo, com o princípio fundamental da contagem, eu podia dizer que a segunda letra pode ser de 5 formas diferentes,
porque só restaram 5 letras. A terceira letra 4, depois 3, depois 2 e depois apenas uma escolha para resolver este problema. Lembrando que 5, 4, 3, 2, 1 é 5 fatorial, é a permutação de 5 elementos e a resposta então é que nós temos 120 anagramas possíveis com a palavra editora, começando com a letra A e terminando com a letra E. A próxima é a de número 35, também da página 358. E diz o seguinte: num carro com 5 lugares e mais o lugar do motorista, viajam 6 pessoas, das quais 3 sabem dirigir. De quantas maneiras podem dispor-se essas 6 pessoas na viagem? Então aqui nós temos 2 problemas. O problema de verificar de quantas maneiras diferentes eu posso escolher o motorista e de quantas maneiras eu posso escolher os passageiros. Já está dito lá no problema. O motorista pode ser escolhido de 3 maneiras diferentes. Isso ok. Agora, o restante eu posso escolher de quantas maneiras? Eu tenho 6 pessoas, uma já é o motorista. Me restaram 5. Cada vez que eu mudar a posição dessas pessoas no carro, elas estão viajando de formas diferentes. Né? A gente até pode dizer ou mais confortável ou menos confortável, dependendo do lugar. Então, para o primeiro lugar, 5 possibilidades de escolha, 4, 3, 2, 1, ou eu posso dizer que eu estou permutando, trocando de lugar as 5 pessoas que restaram. Então, a permutação de 5 pessoas dá para os passageiros 120 possibilidades distintas de escolherem o lugar. Para cada escolha de motorista, 120 escolhas de passageiros. Fazendo assim, 3 vezes 120, eu tenho 360 possibilidades distintas dessas 6 pessoas viajarem neste automóvel. Ok? E acho que aqui encerramos desta página. Ainda não, temos mais uma aqui. Acredito que eu até tenha deixado uma bastante parecida com essa no último vídeo da nossa última aula, que diz o seguinte, na número 37. De quantas maneiras é possível ordenar 2 livros de matemática, 3 livros de português e 4 livros de física, de modo que os livros de uma mesma matéria fiquem sempre juntos e, além disso, os de física fiquem entre si sempre na mesma ordem. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos dividir esse problema em partes. Primeiro, se eu dissesse, eu tenho 2 livros de matemática, de quantas maneiras diferentes eu posso guardá-los na estante? E aí, é muito simples. Eu posso permutar esses 2 livros. Permutação de 2, eu tenho 2 possibilidades apenas de guardar esses 2 livros. Vamos para o próximo. De quantas maneiras diferentes eu posso guardar 3 livros de língua portuguesa? Opa, eu vou permutar esses 3 livros. Então eu tenho 6 possibilidades distintas de guardar esses livros. Por fim, está dito lá que os livros de física vão manter sempre a mesma ordem. Então eles não vão ser bagunçados, eles não vão ser permutados. Eu até fiz uma brincadeira aqui, os de física são fixos. Só existe uma maneira de guardá-los. Então eu posso guardar os de matemática de 2 maneiras, os de língua portuguesa de 6 maneiras, os de física, pela condição do problema, de uma única maneira. Agora, as disciplinas podem mudar de posição na prateleira. Eu posso começar com matemática, português e física, posso escrever matemática, física e português e assim por diante. De quantas formas diferentes eu posso organizar as disciplinas na prateleira? Eu posso permutar as 3 disciplinas. Então eu tenho 6 maneiras distintas. Agora, para cada vez que eu organizar essas 3 disciplinas, eu posso organizar os livros de matemática de 2 maneiras e os livros de língua portuguesa de 6 maneiras. Como eu tenho possibilidade de escolha,
6 para a ordem das disciplinas, 6 para os livros de língua portuguesa, 2 escolhas para os livros de matemática. Ou seja, existem 72 maneiras distintas de eu organizar estes livros na prateleira, tá? De novo, não adianta a gente querer juntar todos os livros, né, os nossos 9 livros, e querer trabalhar com eles de uma única maneira. Não tem como. Eu preciso, de fato, dividir o problema para cada uma das condições. E vamos para os nossos 3 últimos. Beleza. A número 40, que se encontra na página 362. Está aqui. Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies diferentes, podem ser feitas? Então, olha ali. Eu tenho 10 frutas e quero usar 6 delas. Eu escrevi ali, imaginem que as frutas se chamam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 frutas diferentes. Imagine que por uma escolha qualquer, eu tenha feito uma salada de fruta com as frutas A, B, C, D, E, F. As 6 frutas que eu quero usar. E outra pessoa tenha feito uma salada de fruta com as frutas A, C, B, D, E, F. Opa, eu mudei a ordem das frutas, mas a salada de fruta é a mesma? Se é a mesma coisa, se a ordem dos elementos não é importante no agrupamento, eu tenho um problema de combinação. Eu quero fazer uma combinação de 6 elementos agrupados 6 a 6. Então a gente tem ali 10 fatorial, 10 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Lembrando que na simplificação eu devo desenvolver o maior, que está sempre lá em cima, até encontrar um dos menores que se encontra ali embaixo. Dentre os menores, procurar, parece brincadeira, o maior deles, para a simplificação ficar mais interessante. Então eu desenvolvi o 10 até encontrar 6 fatorial e depois desenvolvi o 4 fatorial para fazer a simplificação. E nós temos então que é possível combinar 10 elementos usando 6 deles de 210 maneiras diferentes. Aqui, 45. João e Maria fazem parte de um grupo de 15 pessoas, 5 das quais serão escolhidos para formar uma comissão. Do total de comissões que podem ser formadas, quantas fazem parte João e Maria? Então vamos lá. Eu tenho 15 pessoas, são 13 mais o João e a Maria. E dessas 15, eu quero juntar as pessoas de 5 em 5. Como na comissão não existe uma condição que diferencia a ordem dos elementos, eu já posso dizer que quando eu junto elementos, independente da forma que eu organizo esses elementos, o agrupamento vai ser o mesmo, porque eles não têm posições diferenciadas dentro do agrupamento. Então eu já posso dizer que eu vou formar uma combinação. Aí eu fiz 2 coisas aqui. Primeira coisa, eu não havia necessidade, é lógico, mas só para mostrar, com essas 15 pessoas, para formar grupinhos de 5, eu podia dizer que eu vou fazer uma combinação de 15 agrupadas 5 a 5. Daí nós teríamos ali 15 fatorial sobre 10 fatorial, 5 fatorial, que nos dá um total de 3.003 agrupamentos distintos. Então, com 15 pessoas, juntando essas 15 em grupinhos de 5, eu consigo formar 3.003 grupinhos diferentes. Agora, eu quero reservar um lugar para o João e Maria. Desta forma, a minha comissão não tem 5 lugares disponíveis. A minha comissão tem 3 lugares disponíveis. E vão concorrer para esses 3 lugares apenas 13 pessoas, certo? Então eu vou fazer aqui uma combinação de 13 pessoas
3 a 3. E resolvendo esta equação, nós vamos chegar em 286 comissões, das quais, com certeza, estão participando João e Maria. Tá certo? Bom, e para finalizar, a questão de número 46. A questão de número 46 diz o seguinte: para realizar um bingo beneficente, uma associação solicitou a confecção de uma série completa de cartelas com 10 números cada uma, sem repetição, sendo utilizados os números de 1 até 15. Calcule quantas cartelas foram confeccionadas, tá? Então, olha só, eu tenho 15 números disponíveis, do 1 até o 15, e eu quero formar cartelas que possuam 10 números. Bom, de novo eu fiz uma brincadeira. Se eu tivesse uma cartela com os números ordenados assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e uma outra cartela que tivesse os números 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, essas duas cartelas com os números em ordem diferente são iguais ou são diferentes? Se houvesse o sorteio do bingo, o fato das cartelas estarem com os números numa ordem diferente ia mudar o ganhador? A resposta é não. Essas duas cartelas são a mesma coisa. A ordem dos elementos aqui não é importante, certo? Então eu tenho um problema de combinação. E se eu tenho um problema de combinação, dos 15 números disponíveis eu quero agrupá-los de 10 em 10. E aí eu tenho aqui 15 fatorial, 15 menos 10 fatorial, 10 fatorial, que nos dá 3.003 possibilidades de cartelas com 10 números distintos. Agora presta atenção numa coisa. Esse número 3.003 já apareceu e não faz muito tempo. Foi no problema anterior. E no problema anterior, eu fiz a seguinte coisa. Eu juntei 15 elementos agrupados 5 em 5. E isso deu 3.003. Agora eu tenho 15 elementos agrupados de 10 em 10. E isso também deu 3.003. E parece bastante tranquilo de observar. A partir do momento que eu tenho 15 elementos e eu separo 10, do outro lado ficam separados 5 elementos. E toda vez que eu fizer essa partilha, digamos assim, né, a resposta vai ser a mesma. Combinação de 15, 10 a 10 é a mesma coisa que combinação de 15, 5 a 5. Certo? Pessoal, seguimos estudando. Qualquer dúvida, me procurem. Bons estudos e até a próxima.